Fala rapaziada, hoje a gente vai conversar aqui sobre o episódio de BoJack Horseman chamado A Casa Velha do Sr. Sugarman, que pra mim, desde que eu assisti pela primeira vez a série, eu achei o episódio mais revolucionário de BoJack Horseman e de animações no geral. Então vem comigo que eu vou te explicar o porquê dele ser o episódio de animação mais revolucionário de todos os tempos. Primeiro, antes de começar a falar do episódio, eu preciso dar um pouco de contexto pra vocês do que estava acontecendo na série. No penúltimo episódio da temporada anterior, acontece a fatídica morte da Sarah Lynn, um dos acontecimentos mais impactantes do desenho, que aconteceu por culpa do BoJack. Então, no último episódio da temporada, vemos o BoJack pegando seu carro e fugindo pro mais longe que ele podia naquele momento, porque é isso que ele sempre faz, fugir dos seus problemas. E o primeiro episódio dessa temporada se passa completamente sem o BoJack em tela. E aqui, no segundo episódio, a gente vê pra onde ele foi parar. É mostrado que ele tem a ideia de ir pra uma antiga casa de férias da sua família, localizada em Harper's Landing, em Michigan. Após ele ir a uma lanchonete e ver o pacotinho de açúcar da Sugarman Sugar, antiga empresa que pertencia à família da mãe dele. Toda essa montagem do início do episódio com o BoJack andando de carro até o destino dele é simplesmente fantástica, porque toca uma versão alternativa de A Horse with No Name totalmente feita pra série. É impecável. Chegando na antiga casa do Sugarman, BoJack percebe que tá tudo caindo em ruínas. Absolutamente tudo da casa tá podre e acabado. Até que ele vê um quadro pendurado na parede. É uma foto dos seus avós, sua mãe e seu tio. E é aqui que esse episódio se diferencia de todos os outros que tinham aparecido até então. Pois logo após isso tem uma transição para o passado mostrando aquelas pessoas vivendo na casa. Aqui a série faz inúmeras sátiras à sociedade daquela época, brincando com temas como preconceito e guerra, pois tudo aquilo se passava na época da Segunda Guerra Mundial. O Cracker Jack, o irmão mais velho da Beatrice e tio do BoJack, tinha acabado de voltar de um confronto armado e estava passando um tempo com a sua família, até inevitavelmente ter que voltar para a guerra. A gente vê aqui que, apesar de todos os problemas daquela época, eles eram uma família muito unida e feliz. A Honey e o Cracker Jack até chegam a tocar juntos uma música no piano da casa, mostrando como a vida deles estava indo muito bem naquele momento. A cena corta pro BoJack nos dias atuais, contrastando a felicidade daquela família com a tristeza e decepção dele agora. O episódio nos mostra isso não só com os personagens dele, mas também com a casa, que é um dos principais pilares dessa história, com ela caindo aos pedaços, assim como o próprio BoJack. Como a casa estava daquele jeito, ele decide consertar ela e vai até uma loja de ferramentas. Só que o BoJack não conhece absolutamente nada de marcenaria, então meio que não dá em nada, e as atendentes também ainda por cima não ajudam muito ele. Mas elas contam algo interessante pra ele, que um filme sobre a morte da Sarah Lynn estreou nos cinemas, pois o BoJack já tinha se isolado do mundo fazia um tempo. BoJack volta pra casa e a sua porta tá consertada. O seu vizinho, o Ed, que o BoJack não tinha ido muito com a cara dele, consertou a porta pra ele. E o BoJack, orgulhoso como sempre, fica puto porque queria ter consertado ele mesmo e vai lá e quebra a porta na marra. E é aqui onde esse episódio vai além. A cena, ao invés de cortar para os flashbacks da família do BoJack, ela mostra as duas linhas temporais ao mesmo tempo. Aqui a gente vê que já é inverno e que é algo que vai ser bem recorrente nesse episódio, que é a passagem de tempo entre as estações do ano. O BoJack tá em um canto com um cobertor, quase entrando em hipotermia por causa do seu ego, tá assistindo a cinebiografia da Sarah Lynn pelo celular. Enquanto ao fundo da cena, a gente vê a família dele visivelmente abalada, e é revelado que o Cracker Jack morreu por um soldado alemão na guerra. O BoJack adormece e no dia seguinte a gente vê que o Ed consertou a porta de novo. E finalmente, depois de uma boa conversa, ele deixa o Ed ajudar. Então os dois passam meses consertando a casa. Até o inverno já tinha acabado nesse momento. Vemos mais um flashback que reforça ainda mais a situação extrema em que a Honey tá após a morte do Cracker Jack, que mesmo após meses ela é incapaz de seguir com a sua vida, até mesmo negligenciando a sua filha mais nova. Joseph se mostra um homem fraco e que não consegue lidar com os sentimentos da sua esposa, fugindo dela todas as vezes que ele pode. Aqui tem mais uma daquelas transições geniais pro presente que esse episódio faz, e dessa vez o BoJack pega uma foto da casa que estava pendurada na parede e percebe que ainda tá faltando uma coisa para terminar ela. Ele vai até o Ed e mostra que um daqueles cataventos que normalmente ficam em cima de casas no interior ainda não tinha sido colocado. O Ed fala que tem uma ideia e entra em sua casa para ver uma fita, onde mostra um vídeo dele e de sua mulher, que até então não sabemos o que tinha acontecido com ela, voando na frente de um celeiro. E mais ao fundo é possível ver que o catavento tá ali. O BoJack meio que invade a casa do Ed para ver o que ele tava fazendo, o que deixa ele extremamente revoltado com isso, pois ele visivelmente
visivelmente não queria que o BoJack visse aquilo, porque anteriormente, quando eles ainda estavam construindo a casa, ele falou pro BoJack que não voava. E esse vídeo dá a entender que ele escolheu não voar, por algum motivo que a gente já vai ver. Enfim, a cena passa a mostrar a Beatrice e a Honey na varanda da casa do Sugarman, vendo alguns fogos de artifício que estavam sendo queimados por causa da vitória dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial após jogarem as 2 bombas atômicas no Japão. Então elas decidem sair para comemorar. Chegando no local, o Ed fala pro BoJack que os caras que roubaram o catavento são os irmãos Siri, os catadores aí que roubam tudo que eles podem. Então eles decidem que o BoJack vai subir no celeiro para pegar o catavento e o Ed, que é uma mosca com asas, vai distrair o pessoal lá de baixo. Aqui a gente percebe que o lugar que a Honey e a Beatrice foram também é o mesmo celeiro. Enquanto o Ed senta no piano para tocar a música e distrair todo mundo, a Honey percebe que é a mesma música que ela cantou com o Cracker Jack no início do episódio. Começa a cantar junto dele. Aqui, de fato, mesclando as 2 linhas temporais de uma vez. E a música I Always Think of You, além de ter todo o significado da Honey com seu filho, fala muito sobre a perda e o luto. No inverno, no verão, eu vou ouvir esta linda canção. Vai recordar, Sei que isso assusta o meu coração. O BoJack consegue tirar o catavento a tempo e desce pra ir embora com o Ed, mas aqui ele e a senhora Sugarman começam a ter crises de ansiedade. A do Ed ainda fica meio misterioso sobre o que realmente aconteceu, mas já dá pra presumir numa hora dessas que a esposa dele faleceu há muito tempo. E a senhora Sugarman porque ainda não tinha superado esse trauma recente. Pra piorar tudo, ela encontra um antigo parceiro do Cracker Jack da guerra e pergunta como foi a morte dele, se ela foi rápida e sem sofrimento, e chega até a beijar o coitado. Pra piorar ainda mais a situação, o BoJack começa a ser perseguido pelos irmãos Siri, que soltam essa frase sensacional. Ei, isso não é seu! Nós roubamos honestamente! Por favor. Tudo começa a virar uma bagunça até que todo mundo decide ir embora. O BoJack pega o Ed pelo braço e carrega ele, e a senhora Sugarman e a Beatrice vão pra casa. O BoJack e o Ed estão se divertindo pra caramba depois de ter recuperado o catavento, e em contraponto a senhora Sugarman faz a Beatrice dirigir o carro pra ela, pois além de não estar bem mentalmente há meses, ela também tá bêbada e força a menina a dirigir cada vez mais rápido, causando um acidente, fazendo novamente a diferença de tom e acontecimentos em cada parte da história. Já na casa, os dois colocam o catavento no telhado e concluem a casa, mas BoJack, imprudente do jeito que é, se joga propositalmente de cima do telhado com a intenção de fazer o seu amigo voar, achando que isso seria melhor pra ele. E dito e feito, o Ed realmente voa pra salvar o BoJack, só que ele ainda acaba caindo em cima de uma estrutura que fica ao lado da casa e quebra tudo. Quando ele conta pro Ed o que fez, ele enlouquece. Ele pega o BoJack e sai voando alto pra caramba, dizendo que já que eles queriam voar, então eles iriam voar. O Ed revela que na noite que a esposa dele morreu, eles estavam voando até as alturas, que ela queria voltar, mas ele queria continuar pra ver até onde eles conseguiriam ir, até que ela foi sugada pela turbina de um avião, e desde então ele nunca mais voou. O BoJack consegue se soltar antes que um avião acerte eles e cai direto em um lago que fica próximo à casa. O Ed afunda nesse lago completamente desacordado, forçando o BoJack a tirar ele dali. E mesmo o BoJack tendo salvado a vida dele, o Ed suplica pela morte. Ele não aguenta mais viver e deixa isso muito claro. Eu não quero viver! Por que me salvou? Eu não quero viver! Eu acredito que esse sentimento se aflorou por causa da tentativa desesperada do BoJack de tentar ser um cara legal, de ter que se provar como uma pessoa boa. Mas ele acaba fazendo o extremo oposto disso. Não porque ele deseja isso, mas porque ele não sabe agir diferente. E o Ed é mais uma vítima colateral dessa tentativa mal direcionada do BoJack de se redimir sem entender quem ele realmente é. Nessa parte da história, as linhas narrativas que antes eram quase como um contraponto uma da outra, ficam muito semelhantes. Então, indo para outra parte da linha temporal, depois do acidente da Beatrice e da senhora Sugarman no carro, elas estão em casa cheia de machucados. O Joseph ficou enfurecido com a esposa dele pela tamanha irresponsabilidade de ter dado o carro na mão de uma criança que poderia ter causado a morte das duas, e pelo fato dela ainda não conseguir lidar com a morte do Cracker Jack. A Honey desabafa com ele dizendo que não consegue tirar ele da cabeça, que não consegue socializar, que não consegue nem ao menos ficar sozinha, e implora pro Joseph consertar ela. Ao mesmo tempo, a gente vê que a Diane ligou pro BoJack dezenas de vezes nos últimos meses,
E na verdade a gente já fica sabendo disso no episódio anterior, mas tanto faz. Então o Bojack decide finalmente ligar de volta pra ela. A Diane fica quase em choque ao perceber que o Bojack ligou pra ela e pergunta onde ele tá e pede pra ele voltar pra casa. Mas o Bojack fala que Los Angeles não é mais o lugar dele e que nenhum lugar é. A Diane explica pra ele que Los Angeles é o lugar de todo mundo. Qualquer um vai pra lá, fazendo uma piadinha que não tem barreiras na estrada. Daí eles começam a ter uma conversa típica de Diane e Bojack sobre um assunto aleatório, e eles admitem que sentem saudades um do outro. Tava numa lanchonete ontem, ouvi um cara passar uma cantada em alguém falando de uma série da web que ele fez chamada Crowdfund. Não acredito, já sei. A série é sobre como ele e os amigos são engraçados, só de saírem juntos. Ele descreveu como uma Girls da HBO, mas do ponto de vista de um homem. Alguém tem que parar esse cara. Bem, o que interessa é que o cara do bar com certeza vai transar com ele depois. Tô com saudade de você. Tô com saudade também. Voltando para os flashbacks, a gente vê a Beatriz sentada sozinha na varanda e o Joseph aparece para falar com ela. Ele avisa que a operação foi muito bem sucedida e que a sua mãe agora é uma nova mulher e que quer muito conhecer ela. E é aqui que esse episódio choca a audiência mais uma vez. A Honey sofre uma lobotomia, perdendo qualquer tipo de emoção que sentia ou que já sentiu. A Beatriz fica horrorizada enquanto tenta conversar com a sua mãe, o que faz ela prometer que jamais vai amar alguém na vida como ela amou o Cracker Jack. E é aqui que a gente começa a entender o porquê da infância do Bojack ter sido tão horrível. O porquê da mãe dele nunca ter amado ele de verdade. Tudo começou aqui. O episódio volta pro presente com o Bojack começando a demolir a casa que eles passaram 8 meses construindo, e ele e o Ed têm esse diálogo aqui. O que está vendo aqui? Eu devia ter te avisado. Demolir uma casa faz barulho à beça. Demolir a casa? Você acha que eu quero me deprimir no altar para o passado, me deliciando na minha culpa enquanto o resto da minha vida passa por mim? Mas passamos 8 meses restaurando a casa. Depois você tentou me matar. Geralmente é o fim de série para uma amizade. Mas o que é fim de série? O que eu tô fazendo nessa cidade retrógrada? E pra que foi tudo isso? Eu não sei, acho que foi só uma perda de tempo. Mas não dá pra mudar o passado. Ponteiro do tempo marcha pra frente, né? Eu não acredito nisso. Aonde você vai? Pra casa. Eu acredito que essa decisão foi tomada por conta da última ligação que ele teve com a Diane, onde ele percebe que essa coisa de pertencer a um lugar não existe, e que ficar remoendo o passado não vai levar ele a nada. Então ele se despede do Ed e vai embora, e o episódio acaba. Só um detalhe interessante dessa cena é que no fundo é possível ver a Beatriz com uma espécie de corda, ou sei lá o que, na mão, com uma expressão bem diferente de antes. Muito mais séria, do jeito que a gente tá acostumado a ver ela ao longo da série, mostrando que ali ela já mudou por completo de verdade. Enfim, a Casa Velha do Sr. Sugarman é um daqueles episódios de Bojack que a gente vai levar pro resto da vida. Eu quis trazer ele aqui não só por causa da história espetacular que tá sendo contada, nem ao menos pela filosofia nem nada, mas pela forma genial e revolucionária que essa história foi contada por uma animação, misturando duas linhas temporais ao mesmo tempo, não só intercalando as histórias e fazendo paralelos narrativos com o Bojack e a família Sugarman, mas também colocando as duas ao mesmo tempo visualmente em tela, com cenários diferentes, paletas de cores diferentes em um mesmo enquadramento. Simplesmente excepcional. Eu sinceramente, antes de assistir BoJack Horseman, eu nunca tinha visto esse tipo de narrativa em uma animação, com um roteiro tão primoroso. E eu acho que esse é o ponto alto desse episódio. O roteiro. Logicamente, no futuro essa série trouxe mais outros episódios geniais, até mesmo antes desse já tinha. Mas eu acho que esse aqui foi a virada de chave dessa série, que pra mim é o segundo melhor episódio da série. O primeiro, obviamente, sendo a vista do meio pra baixo, mas esse é outro patamar. Mas bom pessoal, o que eu queria mostrar pra vocês era isso então. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aí. Deixa aí um comentário do que tu acha sobre esse episódio e qual que é o teu top 5 episódios de BoJack Horseman pra gente conversar aqui embaixo. Eu sou o Vim Gasolina e vou ficando por aqui. Fui!